e ela só veio falar comigo quando ela estava precisando trocar de emprego, quando ela estava desempregada. E quando eu recebo essa abordagem, a sensação é, nossa, então ela só me enxerga como alguém que vai ajudar ela a ter um benefício. Não, é porque você está falando e eu estou imaginando outras culturas, né? O Aham. brasileiro tem essa cultura de ir lá e falar, nossa, você tá bonita, que legal, essa roupa sua caiu bem em você, ou então, puxa, que cabelo interessante. Mas em muitos países isso não é assim. Então, fazer network é diferente de um lugar para o outro. E isso diz muito sobre a cultura que a gente vive. Ah, só agora que eu tô precisando. De repente, se essa pessoa chegasse transparente e falasse assim: olha, não te conheço, mas você conhece alguém que possa me ajudar? Olá, sejam bem-vindos ao Organizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaeli, que é o head de operações da Intralisa. Quase tudo que a gente faz na nossa vida passa pelas relações que nós construímos ao longo da nossa jornada e daquelas que ainda vamos construir. O papo de hoje é sobre isso. E quem vai ser entrevistada aqui hoje é a Valesca Petec, que é mentora de carreira e comunicação, palestrante, especialista em network estratégico e autora do livro, eu já vou mostrar para vocês já já, Conversem com quem você quiser, onde ela propõe uma nova forma de pensar em relações profissionais mais autêntica, mais humana e, ao mesmo tempo, muito mais eficaz. Valesca, é um prazer ter você aqui conosco e eu vou aproveitar para mostrar o livro da Valesca. Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O livro é uma das frentes do meu trabalho, né, é um tema que eu adoro abordar, então, como eu sou relações públicas, mas trabalhei no RH há muito tempo, então eu mesclo essas áreas de carreira e comunicação, então estou muito feliz para a gente poder abordar um tema tão importante, que é realmente a comunicação, até como, uma soft skill, que é importante para profissionais de todas as áreas e que a gente vivencia todos os dias no trabalho. Exatamente, eu tenho certeza que o papo vai ser incrível, vai ser ótimo. Já estou preparada. Que bom. Mas antes, a gente tem um ritual aqui, entre Elisa, Aham. que é fazer a nossa autodescrição. Eu vou Uhum. começar por mim, na sequência o Dani, daí você e a gente Perfeito. começa, tá bom? Bom, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho os cabelos castanhos um pouco para baixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta, uma calça preta com uma estampa meio tribal, bege. Estou com um tênis preto, de solado branco. Estou com acessórios dourados e um colar com uma coruja com pedras marrom caramelo. Assim. Dani. Eu sou um homem de pele clara, estou usando uma camisa manga longa na cor jeans escuro, azul escuro, minha calça jeans preta e meu tênis marrom, de sola marrom também. Não estou usando nenhum acessório. Muito bom. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos ruivos, compridos, olhos castanhos. Eu tô usando uma blusa sem mangas na cor preta, uma saia florida num tom de, eu não sei se é o azul petróleo, com branco, então flores brancas, e uma sandália de salto médio na cor preta. Muito bom. Vamos lá? Sim. Valesca, antes de mais nada, vamos conceitualizar o que é network. Não. Uhum. O que é networking? Essa é uma boa pergunta, porque eu imagino que, até para quem está nos assistindo, cada um tem um conceito na sua cabeça do que é networking. E geralmente o que eu vejo, né, como uma interpretação mais comum é a questão do relacionamento interpessoal no trabalho, só que muito voltada a um tom de, eu não gosto disso porque significa que eu vou ser interesseiro. Então, existe uma associação de que fazer networking eu vou ter que, então, agir com um interesse obscuro, porque eu tenho um objetivo de carreira. Parece que não é natural, parece que é uma coisa artificial. E eu quero reforçar que o que é realmente o networking? É eu buscar nutrir relações, eu fazer amigos na versão trabalho, em que eu busco pessoas com quem eu possa me relacionar, em que nós dois possamos ter benefícios a partir dessa troca. Então, é quando eu
por exemplo, eu almoço com um colega de trabalho e nós falamos de assuntos que não são apenas os projetos que nós estamos envolvidos, é quando eu faço benchmarking com um colega da minha área e nós trocamos figurinhas sobre as melhores práticas, é quando eu falo para minha rede de contatos que eu estou considerando um novo passo de carreira e que se eles souberem de uma oportunidade que eles poderiam me avisar e eu também contribuir com as pessoas ao meu redor. Então, o networking, embora para muitas pessoas venha com essa conotação negativa, eu entendo que ele pode ser super saudável quando a gente tem esse olhar de benefícios mútuos para todos os envolvidos. Existe uma percepção comum de que o network é algo oportunista superficial, como você mesmo disse, né? Na sua visão, por que esse estigma ele existe e o que as pessoas ainda não entenderam sobre o papel das relações na construção de carreira? E aqui, foco na carreira. Perfeito. A minha hipótese do motivo pelo qual a primeira coisa que vem à mente, essa sensação de ser interesseiro, é que nós recebemos muitas abordagens assim. Então, às vezes, um colega de trabalho com quem eu não mantive contato depois de sair daquela empresa, a pessoa nunca mais falou comigo e ela só veio falar comigo quando ela estava precisando trocar de emprego, quando ela estava desempregada. E quando eu recebo essa abordagem, a sensação é, nossa, então ela só me enxerga como alguém que vai ajudar ela a ter um benefício. Agora você precisa de mim, né? Exatamente. Tipo, agora você lembra que eu existo. E como eu recebo essa abordagem, essa é a que eu lembro e acaba tendo essa sensação de ser algo interesseiro. E algo até interessante de falar sobre isso é que quando o networking acontece de uma maneira mais natural e mais saudável, a gente nem percebe. Então, qual eu percebo? Aquele que me deixou desconfortável. Sim. Mas quando é natural, eu não percebo e aí eu esqueço que isso é networking. Então, acho que se a gente tiver esse olhar mais atento, nós vamos perceber que nós já fazemos, e tanto da minha parte para alguém e de alguém com relação a mim, isso já acontece. É que como é sutil e natural, eu acabo não colocando atenção. Muito bom, muito bom. No seu livro, você traz uma ideia muito poderosa, né? Converse com quem você quiser. Mas na prática, o que você acha que impede as pessoas de fazer algo aparentemente simples e natural, né? Como iniciar conversas em contextos profissionais, por exemplo? Eu vi até, coincidentemente ontem, eu vi um vídeo que falava sobre como as crianças abordam umas às outras. E era um vídeo humorístico e mostrava duas mulheres adultas, né, agindo como se fossem crianças, dizendo: oi, gostei da sua jaqueta. Oi, eu gostei das suas botas. Quer ser minha amiga? Então, é claro que, né, de maneira ilustrativa, no contexto da vida adulta, a abordagem não seria essa. Mas eu entendo que... Ou seria, talvez. Poderia também. Exatamente, até seria... Eu já vivenciei situações em eventos que eu vi uma pessoa que tinha um cabelo mais colorido e eu elogiei porque eu achei muito bonito, achei que super combinou, e aí a pessoa elogiou o meu cabelo também, que era roxo. E de repente a gente começou a conversar coisas que acontecem, tipo, na fila do banheiro do evento. Então, eu entendo que, respondendo à pergunta, uma das travas que nós temos é que a visão de eu começar a conversa com alguém, ela vem muito carregada de medos. O medo da rejeição. Será que a pessoa não vai me achar desinteressante? Será que ela não vai me achar esquisita? É tanto será que eu fico tão travada e não faço nada. Então, na dúvida, eu que não vou passar essa vergonha. Vai que eu dou um oi à pessoa, vai que eu elogio o cabelo dela e ela me acha esquisita. Ou ela me acha, não sei, a pessoa pode pensar algo sobre mim que não é a imagem que eu gostaria de transmitir. Então, eu entendo que quando nós normalizamos esse medo da rejeição, eu posso ter pessoas que me rejeitem e não queiram conversar comigo? Pode, porque como o título do livro traz, converse com quem você quiser. A pessoa também vai conversar com quem ela quiser. E se ela não quiser conversar comigo, é um direito dela. E tá tudo bem. Pode nem ser que algo relacionado a mim. Talvez seja um momento que ela tá ocupada, ela tá com atenção em outra coisa. Mas quando eu entendo com maturidade essa questão, eu entendo que tudo bem, então, se ela não me responder, tudo bem se ela ignorar minha mensagem, então eu vou, na dúvida, eu vou. E aí eu acho que esse enfrentamento do medo da rejeição, que traz uma postura mais corajosa, me abre muito mais possibilidades, inclusive pessoas que talvez até gostariam de ter puxado o assunto comigo, mas estavam receosas, e eu puxei a fila. Ô, Valesca, fora do roteiro agora. Essas são Adoro. São as melhores.
Não, é porque você está falando e eu estou imaginando outras culturas, né? O brasileiro tem essa cultura de ir lá e falar, nossa, você tá bonita, que legal, essa roupa caiu bem em você, ou então, puxa, que cabelo interessante. Mas em muitos países isso não é assim. Então, fazer network é diferente de um lugar para o outro. E isso diz muito sobre a cultura que a gente vive, né? Perfeito. E não só em termos de país, de Brasil, mas de mundo, mas dentro do próprio Brasil, né? De estados diferentes. Né? O povo mais acolhedor, o povo menos acolhedor. É isso mesmo. Eu acho que vale compartilhar aqui. Eu tive uma experiência internacional, eu morei na Áustria por 1 ano e meio. E a língua local é o alemão. Então, a cultura, ela tem muitos traços da cultura alemã. Então, é uma região em que, diferente de outras regiões da Europa, que talvez sejam mais mais próximas da latina, mais calorosas. Então, era um contexto que, inclusive, eu menciono no livro esse exemplo, que é uma pessoa que me contou que a forma de demonstrar respeito é as pessoas chamarem ela pelo sobrenome. Então, se ela é professora e ela se chama como se fosse o meu nome, né? Valesca Petek, iriam dizer senhorita Petek. Isso é eu demonstrando respeito por você. No Brasil, o respeito, claro, existem contextos mais formais em que eu vou usar dessa mesma... Sim, mas aí depende dos protocolos. Exatamente. Mas é muito comum eu dizer, eu te respeito tanto e tenho uma estima tão grande que eu te chamo de Mi, pelo apelido. Então, a mesma intenção de demonstrar respeito em culturas diferentes vai acontecer de outra forma. E aí, quando você chega no nível da pessoa falar, pode me chamar pelo primeiro nome, falar, então, ok, thank you. Quer dizer que a pessoa, ela te deu essa abertura. Mas existe um degrau a mais do que o que nós temos aqui. Então, no livro eu falo também dos degraus, né, dessa intimidade. E aqui nós temos mais abertura realmente, mas eu entendo que nós podemos aplicar as mesmas técnicas para outros países, só que entendendo que talvez o tempo vai ser um pouco mais longo, ou eu vou ter mais degraus, então eu vou ter que passar por algumas etapas até a pessoa confiar em mim. Mas até essa questão da confiança é interessante, porque uma vez, né, durante essa experiência, tocaram a campainha do apartamento dizendo, olha, eu vim para fazer, sei lá, manutenção no gás. E eu, brasileira, pensei, será? Eu não deveria ter recebido alguma informação oficial para dizer, por segurança, para dizer que não é golpe, e lá não era necessário. Então, a relação de confiança, de eu saber que, sim, não é um bandido, não é uma pessoa que vai invadir a minha casa, é diferente do que nós vivenciamos aqui. Então, é interessante que, por um lado lá, existe uma confiança maior nesse exemplo, mas existe uma confiança menor do tipo, vai demorar mais até eu confiar em você e poder falar que você é meu amigo. Exato. Então, é muito interessante essa questão cultural e dentro do Brasil também, como você colocou. Não, é verdade. Realmente, eles não são daqueles que entram no Uber em 5 minutos, amigo do Uber. Parece que você até já leu o livro, porque eu conto isso em uma das histórias. Eu não li o livro ainda. Eu vou querer muito saber o que você achou, porque eu conto uma das histórias que... Como eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu descrevo essa questão dos perfis no livro, eu saio de uma corrida, em vez de eu falar boa tarde, muito obrigada, eu falo, então tá bom, seu Zé, tudo de bom para sua filha, viu? Boa sorte lá na entrevista que ela vai fazer. Então, quando eu vejo, em 10 minutos eu contei minha vida, a pessoa contou a dela, e nunca mais talvez eu veja essa pessoa, mas a gente teve ali um momento de conexão que realmente depende da cultura e do perfil da pessoa individualmente e da cultura onde ela está inserida. Sim, muito bom. Agora vamos voltar ao nosso contexto corporativo. Fala, Dani. Não, eu tô aqui, enquanto a gente está conversando, eu tô pensando se... A minha percepção é que poucas pessoas têm essa habilidade de fazer network. É a minha percepção, talvez eu esteja enganado. A Milena, ela dá uma aula de conexões e network. A Milena, ela realmente faz isso naturalmente com a maior facilidade. Mas aqui, pensando, sabe, eu falo assim, as pessoas... Elas têm tendência a fazer panelas, então elas se conectam com um grupo reduzido de pessoas. Essa questão que você mencionou, né, de só agora que eu estou precisando. De repente, se essa pessoa chegasse transparente e falasse assim, olha, não te conheço, mas você conhece alguém que possa me ajudar? Jogar reto, talvez o impacto fosse até mais suave do que tentar criar uma amizade artificial, um sorriso que nunca existiu e agora está existindo. Vem cá, amiga, vem cá, amigo. Não, aí você está forçando a barra e talvez gere essa barreira de preconceito. Mas
enquanto a gente está conversando aqui, eu tô chegando na seguinte conclusão. Apesar do Brasil ter as suas diferentes culturas e a gente ser um país, né, latino-americano, que normalmente é um país mais caloroso, eu acho que a gente tem mais dificuldade do que facilidade para fazer network. Essa é a minha percepção. Não sei se... Faz sentido esse ponto que você trouxe, e eu trago uma analogia, né, dessa questão, que é como se eu falasse assim, ó, mãos ao alto. Eu não estou escondendo nada. Eu estou sendo sincera, então um tipo de mensagem que eu poderia mandar, né? Oi, fulano, tudo bem? Se o meu receio aí a pessoa vai achar estranho que faz tempo que a gente não se fala, então eu já tiro esse elefante branco da sala e falo, faz tempo que a gente não se fala, desde a época que nós trabalhamos na empresa tal. Tô te mandando essa mensagem porque eu tô nesse momento da minha carreira, eu tô considerando novas possibilidades, eu vi que você trabalha na empresa tal, na área tal, qual que é o melhor caminho para eu disponibilizar o meu currículo para alguma vaga? Eu acho mais genuíno. Perfeito. Pelo menos eu sou Verdadeiro. transparente. Perfeito. Ó, dica de ouro, hein, gente? Quanto tempo... No livro tem mais modelinhos desse, mas esse eu legal, concordo. bom saber, pessoal. Eu concordo com essa abordagem, porque eu acho que aí eu saio de uma sensação de desconfiança, de ficar, e qual será o interesse por trás? E não tem interesse por trás, eu tô falando desde o início. Se a pessoa não quiser me ajudar, tá tudo bem, ela tem esse direito, mas não porque ela desconfiou, e sim, né, porque ela algum outro motivo. Não, e tem gente que é desconfiado por natureza, já é desconfiado por natureza. Diante de uma situação dessa, piora, né? Muito bom. Valesca, a maioria dos profissionais investe fortemente em hard skills. A gente falou disso agora há pouco, né? Antes da gente começar. E em outras competências mais valorizadas pelo mercado. Mas muito pouco ainda, né? Na construção de relacionamentos, que talvez seja uma das habilidades mais antigas, né? E muito negligenciadas. Qual é o custo invisível disso? Muitos custos, porque antigamente a gente tinha essa percepção de que e o mundo funcionava dessa forma, né? A gente escutava assim, tal pessoa não se relaciona bem, não é muito gentil, não tem um bom entrosamento com o time. Mas é tão boa tecnicamente. E as empresas, até na cultura organizacional, permitiam isso e diziam, você pode não ser legal, mas se você entrega resultado, tá tudo certo. E hoje a gente entende que não é esse o caminho. Então, eu posso entregar resultado, mas se eu não tiver um bom relacionamento com as pessoas ali da minha equipe, talvez a empresa opte por não seguir comigo nessa equipe, porque aí eu tenho outros problemas de clima organizacional, posso estar perdendo outros talentos que, inclusive, pedem demissão porque não querem estar naquele ambiente. Então, como a cultura de trabalho ela foi mudando, então hoje a gente entende que sim, se relacionar se eu não souber fazer isso, pode me custar meu emprego, um cliente pode não querer ser atendido por mim, um parceiro não quer manter uma parceria comigo, então a gente percebe esses impactos. Então hoje, né, no mundo que nós vivemos, uma pessoa que ela não investe nesses relacionamentos, para começar, talvez ela não continue onde ela está, talvez, né, ela não mantenha ali o trabalho dela. E também, ainda que ela continue na empresa, tá bom, não é uma coisa tão grave, vai, eu respeito meus colegas, eu sou legal com as pessoas, mas eu vou ficar no mesmo lugar, porque conforme a gente vai até subindo na hierarquia, eu vou colocar menos a mão na massa e vou estar muito mais... O meu trabalho, ele é... Político. Exatamente. Político. E essa palavra político, que as pessoas jogam para um tom de politicagem como uma coisa negativa. É igual o networking que a gente falou no início. Isso. Tipo, muita calma nessa hora. Existe o networking interesseiro, mas existe o networking saudável. Existe o ser político de uma maneira um pouco questionável, mas existe o ser político que é simplesmente eu entender. Se eu sou do RH e ele é do financeiro, quais são os interesses dele? Ele quer reduzir custos, ele quer que os controles sejam muito corretos, super simplificando aqui. Qual que é o meu interesse enquanto pessoa do RH? Eu quero promover um ambiente de cultura organizacional que seja bacana, eu quero reter talentos na empresa. Então, eu preciso olhar para ele e falar, se ele tem esse interesse e eu tenho esse, vou identificar quais são os pontos em comum para mostrar que a minha ideia, o meu projeto, o que eu quero fazer, não vai atrapalhar ele. Pelo contrário, nós somos aliados. Exatamente. Eu ia falar isso, ninguém faz nada grande sozinho, ninguém faz nada sozinho. E alianças estratégicas precisam estar dentro da estratégia. Exatamente. E sem o relacionamento, a comunicação, às vezes eu entro numa reunião,
né, eu falo eu de maneira geral, todos nós. Estamos numa reunião, nós dois queremos a mesma coisa, mas o jeito que eu estou explicando, a pessoa não me entendeu, e o jeito que ela explica, eu não entendi, e a gente fica discutindo como se eu estivesse tentando provar o meu ponto, mas na verdade a gente tem o mesmo ponto. Então, eu conseguir enxergar esse aspecto do outro me permite criar um projeto que eu tenha mais afinidade. E aí é onde entra também a comunicação do ponto de vista de eu entender o perfil do outro para saber como eu me comunico com ele. Sim. Então, se eu tenho... E aí eu já vivenciei isso também, né? Quando eu atuava dentro do RH de algumas multinacionais. Eu vou fazer a reunião com uma pessoa que é muito assertiva. Eu tive um dos gerentes da empresa que ele falava assim... você pode ir para o último slide, depois você volta contando depois você volta contando a historinha. Sendo certo ou errado, não é uma questão... mas é o perfil da pessoa. Sim. Por diversos motivos, é uma pessoa muito direta. O cuidado de quem tem esse perfil é não parecer ríspido, mas é outro assunto que a gente pode conversar. Mas se eu sei que a reunião é com ele, eu não posso ir para essa reunião com a minha comunicação prolixa. Ele não vai comprar a minha ideia. Principalmente se ele for uma aliança importante para você. Exato. E a gente quer a mesma coisa. Sim. Só preciso achar o jeito de conversar com ele. Exatamente. Muito bom. Fenomenal. Isso é comunicação estratégica. Isso é comunicação. E os introvertidos sofrem, né? Sofrem um pouco mais. Pode ser uma dificuldade, porque não é uma coisa que vem naturalmente. Mas acho que vale é bom você ter trazido esse ponto, que eu adiciono 2 elementos. Por um lado... pode ser que a pessoa tenha essa dificuldade por ela não ser uma coisa tão instintiva ou tão natural. Mas não necessariamente ela precisa mudar o perfil dela. Até um ponto que eu defendo muito, a gente sempre respeitar o perfil da pessoa. Porque às vezes dentro, né, da sociedade como um todo, não só no trabalho, que é um reflexo do que a gente tem na sociedade, claro, nós temos a expectativa de que uma pessoa mais reservada, ela precisa se comportar de um jeito igual ao de um extrovertido. E não faz sentido eu ter essa expectativa. Assim como se é uma pessoa detalhista, cuidadosa, ela não vai se comportar da mesma forma que alguém que é muito dinâmico e flexível, aquela pessoa que já fala tudo. Ela já levanta da cadeira e já quer fazer. Então, são formas diferentes de ser e de existir. Então, a comunicação é diferente para cada perfil. Então, eu preciso respeitar o perfil dessa pessoa mais reservada, estimular que dentro do perfil dela, mas que ela se desafie. Assim como uma pessoa que é muito comunicativa, como é o meu caso, já deu para perceber, qual que é o desafio de pessoas com o meu perfil? A escuta. Às vezes a gente fala tanto que vira um monólogo em vez de um diálogo. Então, para quem fala bastante, enfim, pessoas extrovertidas, a gente precisa exercitar a escuta. Pessoas mais reservadas, a gente exercita. Então, todo mundo tem algum ponto para trabalhar. E para pessoas que são mais reservadas, eu recomendo, então, entender, respeitar o seu perfil, mas entender quais são os pontos que você vai desenvolver. E que seja, para qualquer aspecto da carreira, o desenvolvimento enquanto um desafio, mas não sofrimento. Sim. Então, respeitando o perfil da pessoa. Agora, tem um ponto aí, né, Valesca? Você trouxe, a partir do momento que você já conhece a pessoa, respeitar esse perfil, né, e agir de acordo com ele. Mas, muitas vezes, o primeiro passo, ele é dado quando você ainda não conhece o perfil do outro. E daí vem a minha pergunta, existe uma forma estratégica de construir esse network? O que diferencia um network aleatório de um intencional? Tem técnica? Nós podemos pensar em vários caminhos. Vamos supor que eu sei que eu tenho uma reunião com ele para a gente tratar de determinado tema. Só que nós nunca nos falamos ainda. Então, eu não sei dizer se ele é mais assertivo, se ele gosta de mais detalhes, se ele quer que eu já leve um cronograma, ou se ele prefere primeiro que a gente desenvolva a ideia juntos. Então, na dúvida, eu vou tentando colher algumas informações. Eu posso buscar algumas informações, igual quando a gente vai fazer a pesquisa do público, tipo demográfica. Então, qual é a área de formação dessa pessoa? Não no sentido de rotular as pessoas pela sua graduação, mas entender qual é a área de formação, qual é a área de atuação, há quanto tempo ele está na empresa, com que tipo de projetos ele costuma se envolver. Eu já escutei algo sobre ele, alguém já comentou, e aí eu tenho que ter o cuidado de entender que os comentários que alguém pode me dizer, é muito legal trabalhar com ele, ou, é uma pessoa muito criteriosa. Tem o viés da pessoa que está contando esse relato também, não quer dizer automaticamente que seja verdade, mas eu vou somando essas informações
para ir com um pouco de embasamento. E quando eu chego nessa reunião, tá tudo bem eu perguntar como essa pessoa prefere Você já conduzir. entra com técnicas de rapport aí. Exatamente, isso já facilita. Até quando eu vi que você era formada em relações públicas, eu falei: "É maravilhoso, achei mais uma RP, né, não é tão comum a gente encontrar". Então, isso facilita para a gente identificar pontos em comum e já ser aquela sensação de mãos ao alto, que é: somos aliados, temos pontos em comum, estou aqui para a gente construir algo juntos. Você prefere, eu posso perguntar, não preciso chegar com todas as respostas. Você prefere que a gente primeiro analise o problema ou você já quer passar para a parte do cronograma? O que você se sente mais confortável? Eu posso também fazer essa pergunta e até legal que a pessoa pode ter a sensação de que, bom, ela não está chegando e impondo, ela está aberta para que nós possamos construir isso juntos. Então, eu entendo que essa postura colaborativa faz com que o outro se sinta mais confortável. Pode ser que eu chegue com essa postura super legal e a pessoa talvez seja ríspida comigo. Agora eu tenho uma nova informação. Uhum. Agora eu sei que essa pessoa é direta, Já pensa na segunda. ela não quer sem sorrisinho, vamos direto ao ponto. Uhum. Entendido, então vamos direto ao ponto. Mas você sabe que isso que você está falando, né? Você está dando a entender que está sendo interessante para quem está te ouvindo, a forma como você aborda, mas eu estou enxergando vários benefícios em você que está adotando essa postura, esse comportamento. Perfeito. Entende? Porque você está aprendendo a lidar com o outro, isso vai te ajudar a não fazer pré-julgamento. Então vai ser bom para os dois lados. Perfeito. Entende? Então, eu acho que assim, vale o sacrifício ou, né, o desafio, eu acho que é melhor falar dessa forma, Sim. da gente aprender Sim. isso, porque nos beneficia, não só o outro, não. Uhum. E é treino, né? Uhum. É treino. Você faz uma vez com uma pessoa, daí você vai com outra, daqui a pouco você tá despede. Automático. Fica no automático. E é como qualquer habilidade, eu já fui uma pessoa mais perfeccionista, hoje eu tenho mais leveza. E eu percebi que quando a gente vai aprender uma coisa nova, para eu ser boa, primeiro eu tenho que ser ruim. E isso para quem é mais detalhista é um pesadelo, né? Como assim? Eu vou correr meio torta, mas depois você vai conseguir fazer correr com a postura correta. E busque as informações adequadas para não, sei lá, não machucar seu joelho, mas minimamente preparado, comece. A gente vai ser ruim no início, né? É normal para qualquer nova habilidade. Então, por isso que eu comentei no início a questão de tolerar esse desconforto do medo da rejeição e outras questões, porque se eu entendo que se eu errar, se a reunião não for legal, eu já tentei pedir aumento e a reunião foi péssima, mas já tentei pedir aumento e a reunião foi melhor. A gente vai vivenciar isso. Isso não desista, gente, não, olhando aqui, não desistam, não desistam, porque a gente constrói essa habilidade. Conforme você vai vivenciando as situações, Exatamente. você vai aprendendo, né, como a gente está colocando, a ler melhor o perfil do outro, entender como a pessoa prefere que você conduza. Isso facilita. E não significa que eu vou anular a minha forma de ser. Se eu sou uma pessoa assertiva e o outro é mais detalhista, mas eu preciso que essa reunião seja mais direcionada, eu posso puxar para o meu lado também, mas é tentar achar um caminho mais do meio. Se nós somos muito opostos, aí é onde surgem as tretas, né? Eu Com vou lidar com certeza. alguém de um perfil muito diferente do meu, é incômodo para os dois. Mas se a gente encontrar um caminho mais ali do meio, a gente facilita para essa comunicação fluir. Perfeito, Valesca. E um outro elemento importante que eu acho que eu complementaria aí, que é uma Uhum. questão da visão sistêmica, né? De você entender o cenário, porque às vezes você vai abordar alguém que não é o momento. Sim, Né? Não é o momento ou daquela circunstância daquela empresa, ou do momento de vida daquela pessoa, né? é E verdade. daí você vai encontrar resistência mesmo. E às vezes não é nem por conta do perfil da pessoa, mas Uhum. da situação. Exatamente. É bom você ter trazido esse ponto, porque a gente sempre busca técnicas, formas de se preparar, isso tudo é importante. Mas eu entender que eu não tenho controle de tudo, Isso. porque, inclusive, eu posso ser surpreendida, como eu trouxe o exemplo de uma pessoa que, por acaso, um elogiou o cabelo da outra e a conversa fluiu. Eu nunca teria planejado essa conversa, mas eu posso, por exemplo, se eu estou insegura, eu vou para um evento e eu não sei como que eu vou abordar pessoas desconhecidas. Eu posso ter pensado antes quais são as possibilidades de frases, para quem gosta de estruturar, eu vou mais no impulso, mas para quem quer estruturar, quais são as possibilidades de frases que eu posso falar para alguém para puxar uma conversa?
sem ser falado da previsão do tempo. Vamos pular essa, que essa aí a gente já usa muito. Eu posso elogiar uma característica da pessoa que pode, inclusive, ser: ai, gostei da pergunta que você fez, ou gostei de tal ponto que você levantou, ou na última reunião você trouxe esse aspecto que eu achei bem interessante. Então, eu posso fazer um elogio, eu posso fazer uma pergunta: ah, é sua primeira vez nesse evento ou você vem em outras edições? Então, tem uma infinidade de Legal. opções. Se eu vou com uma caixinha de ferramentas, na hora eu vejo qual se encaixa. Então eu não preciso ir totalmente despreparada e inventar na hora, mas eu não preciso também planejar nos Sim, mínimos detalhes. muito bom. Eu queria trazer um episódio que aconteceu comigo, Aham. né, e que a gente aprende. Nunca mais eu usei características físicas das pessoas para elogiar nada, Tem que ter né. muito cuidado. Então, numa empresa que eu trabalhei, ela deve estar assistindo esse episódio, eu comentei com uma pessoa: "Nossa, como você tá magrinha, tá linda". Ela virou e falou assim pra mim, ela ficou muito chateada comigo, eu não entendi, e depois a Aham. gente conversou e ela estava muito doente. Então, aquilo que era para ser algo muito positivo, É. virou um gatilho de dor ali, né, É. porque ela, poxa, ela estava realmente magrinha, mas é porque ela estava doente, ela não queria estar doente, né. Exato. Então, o cuidado que a gente tem que ter também, né. E se supondo que com certeza não foi intencional, né, Não, de maneira a alguma. ideia era trazer algo que você entendeu Trazer, que era positivo, trazer. a gente aprende, né, com a situação. E aí eu Isso. entendo que, o que eu responderia depois dessa saia justa, né. Primeiro, ouvir, deixa a pessoa falar tudo que ela, né, ela expressar, porque ela ficou ofendida e ela tem a razão dela ali, né, do que ela você não tinha como saber, mas também poderia não ter falado Poderia não ter nada e a falado gente nada. não Característica física é é complicado. complicado, mas eu ouviria e diria: "Olha, te peço desculpas, não foi minha intenção, obrigada por me falar". Sim, E sim. se pudesse remediar ou ajudar a pessoa em alguma coisa, mas às vezes é melhor só encerrar ali e só. E às vezes é silêncio mesmo, tem coisa que você É. não tem o que falar. Num episódio estava eu e a minha gestora na época, a gente estava no elevador Uhum. e entrou uma moça no Uhum. elevador, e ela estava bem barrigudinha, e ela entrou com as mãos assim, né, Aham. e a minha gestora falou assim para ela: "Nossa, já tá quase lá, né?". Ai. Ela virou e falou assim: "Quase lá?". A minha gestora me falou assim: "É, do bebê nascer". "Não, mas eu não estou grávida". Ai. Cara, o que que você vai falar? Não tem o que falar. Não É. tem. Que Um você assim, a tentativa de abordar, de você querer ser simpático, de querer ser legal, sabe, Sim. foi genuíno, foi mais um tiro Sim. foi pela culatra. Esses cases, né, é triste a gente passar por eles, porque a gente se sente muito envergonhada e agora quem tá Sim. assistindo vai falar: "Socorro, eu não vou começar nenhuma conversa, eu não quero correr esse risco". Não. Mas, ouvindo essas situações, a gente pode realmente melhorar essas abordagens, Sim. né. Então, por exemplo, elogiar a cor de um cabelo tem menos, chances Impacto. de Aham. né, mas, uma vez eu quase Escorregou. era uma pessoa que eu encontrei que estava com um cabelo muito curtinho, eu achei um corte Lindo, lindo, chique. e por sorte alguém mencionou para mim que essa pessoa estava finalizando um tratamento contra um câncer, Aham, então aham. poderia sim dizer que o cabelo estava bonito, porque estava mesmo, eu achei muito bonito, e como eu conheci a pessoa com aquele corte, eu só conheci ela com aquele corte e achei lindo, mas, poderia ter elogiado outras coisas Sim, dela, e aí foi o que eu sim, fiz, eu sim, elogiei algo relacionado ao trabalho sim. dela. Então a gente tem essa sensibilidade, é importante, pode acontecer, a gente se desculpa, a gente fica chateado por ter causado isso sem querer, mas eu entendo que passar por essas experiências ajuda a gente a ter mais É repertório, isso, então tá tudo isso, bem gente, a é gente se isso. desculpa com honestidade e segue em E frente. segue o Porque se baile. eu ficar traumatizada por sem querer ter causado isso, "Ai, eu não sirvo para conversar com ninguém". Não. Não, a gente não pode entrar nessa neura. Então, ok, aprendi, na próxima eu vou escolher outra Outra abordagem para conversar. abordagem, essa não É, deu certo. exato. Então, vamos lá. Existe uma distinção muito importante entre networking e netweaving, Uhum. né. Qual é a diferença entre esses 2 conceitos e por que essa mudança de mentalidade é tão relevante? E muita gente nem sabe que existe a palavra netweaving. Exato. O netweaving ele é voltado à ideia do networking com essa benefícios mútuos, Benefícios né. mútuos.
que na verdade era para ser um networking desde o início. Então, é que eu entendo que o networking ele acabou tendo essa conotação de é interesseiro, é politicagem, coisas do tipo. Então, eu entendo que é importante a gente ter esses conceitos para falar: olha, vamos romper a nossa interpretação dessa palavra, entendendo que existem outros caminhos. Então, se a mudança do termo ajudar nessa compreensão, ótimo. O mais importante, seja usando a palavra netweaving ou a palavra networking saudável, por exemplo, que é uma outra expressão que a gente pode utilizar, ou o networking ganha-ganha, ou networking em algum termo que sinalize esse benefício mútuo, o importante é pensar que eu não estou sendo interesseira, eu estou conversando com as pessoas, eu não estou coagindo ninguém a me indicar para uma vaga, eu estou simplesmente perguntando qual é o melhor canal se eu quiser disponibilizar o meu currículo para uma vaga naquela empresa. Então, eu não estou coagindo ninguém, eu não estou pressionando, eu não estou. Se a minha postura ela é já visando então essa questão de benefícios mútuos, então tudo bem. E eu acho que esse é o caminho mesmo. E é importantíssimo a gente enfatizar essa questão dos benefícios mútuos para quebrar esse tabu. Porque eu vejo tantos profissionais incríveis, e, além né, do repertório da comunicação, por ser relações públicas e tudo mais, mas eu também sou mentora de carreira. Eu vejo tantos profissionais incríveis que têm um sonho de carreira e ele não conhece. Aí eu pergunto: você conhece alguém que atua nessa área? Você conhece alguém que trilhou esse caminho? Você conhece alguém que trabalha nessa empresa que você gostaria? A resposta pode ser não. Então, tá, vamos trabalhar a sua rede de contatos para te aproximar de pessoas que podem te aproximar dessas oportunidades. Você tem os seus interesses, mas as pessoas também têm os dela. Hoje você está usufruindo dessa rede com um objetivo seu e você também, por favor, faça a sua parte de também contribuir com as outras pessoas. Exatamente, Então, eu ia se falar eu isso. contribuo com o outro, não tem por que eu me sentir culpado Não. por usufruir dessas contribuições. Então, dá pra gente pensar nesse caminho saudável. Aliás, né, Valesca, hoje você tá aqui, né, Aham. e foi uma indicação, foi um contato de Verdade. network, foi um netweaving aí, um Verdade. evento de netweaving. Exatamente, E exatamente. todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. E quem nos assiste também, Também, com porque certeza. Esse é o que mais ganha. exato, que assim, eu acho o podcast incrível, porque a gente estava até falando disso no início, né, no intuito de você realmente educar o mercado, no intuito de trazer então informações, trazer repertório, trazer técnicas, trazer caminhos, porque quando a gente está trabalhando, especialmente dentro de uma empresa, né, estou pensando aqui no meu cenário quando eu era funcionária, você busca então, você está muito inserida naquele cenário, então você vai trabalhar os seus processos, melhoria contínua dentro daquilo. Talvez você faça benchmarking com alguém e volta, mas a gente fica muito inserido naquilo e nem sempre a gente consegue ampliar nossa visão. Então, quando eu faço um curso, quando eu vou para um evento, quando eu converso com alguém, eu tenho acesso a uma visão de mundo diferente. Igual quando a gente viaja e você fala: nossa, é desse jeito que as pessoas vivem nesse lugar? Nossa, então é desse jeito que as pessoas fazem isso nessa empresa? Se aumenta o seu Nossa, repertório. exato. Tem gente que trabalha a comunicação interna desse jeito, então você fala: "Nossa, talvez eu precise não dá para fazer eu copiar e colar, eu preciso adaptar isso Sim, para minha realidade sim, da sim, sim, cultura da minha sim. empresa". Mas, nossa, existem empresas que estão fazendo isso, então espera, o que eu consigo me ins no em que eu consigo me inspirar para trazer isso para mim, até para minha empresa, para os meus processos, então eu entendo que é esse o caminho. Muito bom, muito bom. Agora, o Dani trouxe aqui, deu uma pincelada nessa questão dos silos de relacionamento, né? Aham. Então, um ponto que a gente vê bastante são exatamente esses silos, né? Ou seja, as pessoas se conectam apenas com quem tem o mesmo interesse que ela, ou pertence a um mesmo grupo. Qual é o risco de não expandir esse repertório? E daí a gente une isso que você acabou de trazer, dessa amplitude de Sim. repertório, né? O risco é que a minha visão de mundo fica restrita e eu não acho importante para quem, né, estiver assistindo e se identificar com essa visão de: "Poxa, esse sou eu. Eu sou a pessoa que eu só converso com pessoas da minha bolha, eu só interajo com as pessoas que eu já conheço", é o mais comum. Quando eu, né, na mentoria, quando a gente vai trabalhar isso, eu já começo dizendo: "Olha, o mais comum é as pessoas terem como rede de contatos atual com quem eu já estudei, com quem eu já trabalhei, pessoas do trabalho atual, então pessoas com quem
Eu estudo ou estudei, trabalho ou trabalhei. Você conhece mais alguém? Você participa de alguma comunidade? Como que você trabalha isso? A maioria das pessoas fala: "Não, é só isso mesmo". Então, não se sintam sozinhos, gente, é normal a É gente normal. fazer isso. Mas por que que é importante a gente trabalhar para expandir? Porque senão, como que eu vou chegar em outros lugares, se eu só conheço as pessoas do lugar onde eu estou? Então, eu nunca ocupei um cargo de liderança e gostaria de fazer isso. Conversa com pessoas que ocupam cargos de liderança para entender como que é a rotina delas, quais são os desafios. Tem algo que elas te recomendam? Talvez a pessoa não vá te dar uma mentoria Sim, completa, sim, mas só de você conhecer a história dessas sim. pessoas, isso se torna até mais palpável. Eu posso compartilhar até como foi para mim na questão da escrita do livro. Antes eu pensava: "Nossa, fulano é autor ou autora de um livro. Nossa, que chique, que legal". E eu achava o máximo e continuo achando muito legal. Só que parecia algo distante de uma maneira que eu pensava: "Nossa, Eu nunca vou escrever um livro. uau". E aí eu fui e falei: "E se eu escrevesse um livro?". E aí eu comecei a conversar com essas pessoas em eventos. Aí, de repente, eu tinha um WhatsApp. "Nossa, eu tenho um WhatsApp de tal pessoa que é autora de livro". E eu falava: "Gente, que máximo". E aí as pessoas falando: "Não, então, porque eu tô aqui no terceiro livro", e eu: "Se ela tá no terceiro livro, por que que pra mim é tão difícil escrever?". Claro, existe um processo, né, de escrita, tem a sua devida complexidade, mas você passa a enxergar aquilo como, rotineiro para essa pessoa. Então, em vez de algo distante, um cargo, aprender uma habilidade, fazer um projeto, se torna algo mais palpável, que é quando a gente olha para essa ideia até da ambiência, que eu falo: "Nossa, eu estou num ambiente onde é normal a gente falar desse assunto, é normal, isso já é um assunto recorrente", então isso se torna mais visível, mais acessível para Mas, mim. ô Valesca, até trazendo um pouco desse ponto que você trouxe do entendimento, né. Uhum. Entendimento é a etapa número 1 de qualquer engajamento, ninguém se engaja com aquilo que não conhece. É a Perfeito. primeira etapa, né. Uhum. Isso vale para público, isso vale para negócio, isso vale para tudo na vida, Exato, né. exatamente. E o entendimento, talvez eu até conheça o processo, mas eu posso olhar e falar: "Isso daqui não é para mim. É muito difícil". Eu entendo como alguém fez: mas comigo não". Aí entra até a representatividade. Eu ver uma pessoa parecida comigo fazendo uma coisa que eu quero fazer, nossa, que Te legal, inspira, me né. inspira. Então, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, então quando eu vou para um evento, eu encontro alguém, eu falo: "Nossa, você também é do interior, que máximo". E eu vejo uma pessoa do interior de São Paulo palestrando, eu falo: "Que legal, eu também vou". Eu já palestro, mas um dia isso para mim foi: "Nossa, então eu posso residir nessa região e ter essa visibilidade? Que legal. Então eu posso ser dessa região e escrever um livro?". E aí dentro, né, nós poderíamos falar de vários recortes de representatividade, mas estou dando apenas esse exemplo geográfico, né, que é eu entender que eu vejo outros como eu, ocupando lugares e espaços que eu gostaria de ocupar. Cara, se ela consegue, eu também consigo. Deixa eu descobrir como que ela conseguiu. E aí eu tenho o networking também como algo que me ajuda a expandir. Muito bom, muito bom. E daí eu tenho a pergunta seguinte, ela traz um pouco disso, de estilo, né. E Uhum. daí o Dani falou das pessoas introvertidas, mas enfim, existe um perfil ideal, né, um estilo ideal para que ajuda a gente a construir redes, né. Uhum. O seu livro diz: "Converse com quem você quiser", Uhum. né. Mas existe um perfil, alguém que faz com mais facilidade, ou para quem não tem tanta facilidade, qual é a técnica que você recomenda que ele possa se desenvolver para poder chegar lá, entendeu? Uhum. Tem vários passos que a gente pode considerar que vão Uhum. valer para todos os perfis. Por exemplo, a gente pode falar da empatia, que nós até mencionamos Uhum, mais cedo. uhum, Empatia é importante para todo mundo. Então, pegando os exemplos mais comuns, né, da pessoa comunicativa e da pessoa reservada. uhum. A pessoa que é muito comunicativa, ela precisa ter empatia para ouvir, Sim. sem atropelar o outro. Uhum. Né, então estou dando aqui esse exemplo, porque é um ponto que eu trabalho. Então eu preciso ouvir, eu preciso acolher, eu preciso pensar no que eu vou falar, ouvindo para entender, não para responder.
Então, a empatia ela é importante para mim, para que no meu estilo comunicativo eu consiga expressar isso. A pessoa que é mais reservada também precisa de empatia. Uhum. Talvez para ela o mais natural seja o ouvir, mas ela precisa entender que naquele momento a pessoa talvez queira que ela fale. Vamos supor que eu venha e conte que uma notícia triste e você é uma pessoa muito reservada e você olha para mim, escuta e fala: "É complicado". E eu entendo que a pessoa é reservada, mas naquele momento, se ela adicionar empatia, Que acolhida. ela entenderia que eu precisava de um pouco mais do que isso. Eu precisaria que ela dissesse: "Eu sinto muito por você ter passado por isso". Talvez uma frase menor: "Eu sinto muito", já melhorou. "Você precisa de alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Uhum. Você quer falar disso ou você quer só que eu te dê um abraço?". Sei lá, tô dando um exemplo de, né, um Sim, contexto sim, de uma sim, sim, notícia sim. em que eu tenha intimidade com a pessoa para poder dar um abraço nela. Então, se eu não sei o que dizer, eu também posso perguntar, gente, tá tudo certo, eu não tenho que ter todas as respostas. Mas se eu sou uma pessoa mais tímida, com empatia, eu entenderia que ali eu preciso falar um pouco mais, que a pessoa tá precisando desse acolhimento com palavras também. Uhum. Então, os princípios que eu trago também no livro, né? Eu falo da empatia, eu falo da escutativa, são pontos base para qualquer perfil. Então, não tem um perfil bom ou ruim, porque todos eles vão beber dessas fontes e todos eles precisam desses princípios, porque todos têm seu lado positivo e o seu lado Sim, a sim, sim, desenvolver. sim. Um outro exemplo, que nós mencionamos também da pessoa que é muito assertiva, muito direta. Muito bom. A reunião com essa pessoa, você não sai da reunião sem um plano de ação no final. A reunião, ela é direcionada para um resultado. Ótimo. Mas se ela não tiver empatia, talvez ela vai ser muito ríspida. Ela precisa sair da reunião com resoluções, mas não é sendo ríspida. Do outro lado, a gente tem um perfil de comunicação que é mais empático, em que em vez de ser ríspida, a pessoa que fala: "Ai, senta aqui, vamos conversar, vamos achar um jeito, um caminho do meio para resolver esse problema". Só que ela pode ser um pouco prolixa. Uhum. E se eu não tiver empatia e eu for prolixa, eu tô falando, 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 falando e o outro não teve espaço para se expressar. E aí não foi legal porque eu não dei espaço para outro Ou participar. seja, equilíbrio é tudo. Exatamente. Então os princípios, eles vão valer para todos os Para todos perfis. os perfis. Uhum. Muito bom. Então, empatia e escuta. São 2 deles, 2 deles, sim. e talvez os principais aí para começar a fazer construir uma boa rede de network. Exato, Muito mas dá bom. para adicionar outros, por exemplo, a questão da autopromoção, que de novo é o equilíbrio. Eu não quero nem ser aquele palestrinha que fica falando: "Ai, Ah, como eu sou incrível, maravilhosa, Uhum. ai, eu sou o máximo", em todas as reuniões eu falo o quanto eu sou maravilhosa. Ninguém aguenta mais escutar o quanto eu sou maravilhosa. É chato, é desconfortável, porque sim, tá indo para um extremo. sim. E geralmente é esse que a gente lembra e fala: "Ai, networking é chato, porque eu não vou fazer, porque eu não quero ficar igual fulano". E aí cria essa resistência também. Mas existe o outro extremo, que no livro é o apelido de personagens, tem o palestrinha e tem o anônimo. O anônimo, você não sabe o que ele fez, Você nem lembra dele. você não lembra dele. Não lembra que ele estava naquele lugar naquela hora. Você estava na reunião? Eu não lembro de você estar na reunião. Então esse, eu não lembro porque ele não se manifesta, só que aí ele tem os prejuízos disso, de que ninguém sabe do que essa pessoa fez. Eu tive um cliente, um case interessante. Eu não vou mencionar os nomes, mas Sim, assim, o sim. contexto, ele é um profissional que é muito reservado, ele se descreve como uma pessoa tímida, ele vem de uma área da engenharia, não lembro se era mecânica ou produção, e ele foi expatriado e está na Alemanha. Então ele é um profissional tímido, com esse contexto, de repertório, que não buscou ao longo da carreira desenvolver tanto a questão da comunicação, e num aspecto cultural que nós falamos mais cedo, em que a socialização não é tão fluida quanto nós temos no Brasil. Uhum. Então, dentro do perfil dele, a gente precisou identificar, tá, respeitando o perfil dessa pessoa, mas ele vai precisar se autopromover um pouquinho mais. E dentre as muitas coisas que nós identificamos e nós fizemos, né, com base na imagem que ele queria transmitir, na reputação que ele queria construir, teve uma ação que foi muito legal que ele falou: "Valesca, eu copiei o meu líder num e-mail", coisa que eu não fazia, porque eu não ia ficar entulhando a caixa de e-mail da pessoa, mas ele foi estratégico em quais ele faria isso.
E o líder saiu da mesa dele, foi até a mesa, né, então, desse cliente para parabenizar por algo que ele tinha feito. E que maravilha! Então foi uma ação discreta dentro do perfil dele, aí ele escolheu, né, dentro da estratégia, quais temas ele iria fazer esse reporte, para que ele pudesse ter um pouco mais de visibilidade. Então, sem alarde, sem ser palestrinha, mas que porque imagina, se você tem um cliente, você trabalha numa empresa, vocês atendem clientes, e teve um cliente que queria desistir, que queria romper o contrato com vocês e tudo mais, e você conseguiu reverter e manter o cliente na empresa. Se eu não falar nada, minha liderança vai olhar, o cliente estava aqui, o cliente continua aqui. Uhum. Não vai saber que no meio do caminho aconteceu tudo isso. Então, se eu não buscar algum caminho para sinalizar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas aí, Valesca, esse ponto do profissional, né? Acho que tem duas questões aí. Primeiro, autoconhecimento, né? Dele entender o perfil dele, né? E entender o que ele precisa fazer para dar o próximo passo, né? E intencionalidade, né? Intencionalidade. Falando do próximo princípio, que é a intencionalidade. Tá vendo? É tudo conectado. Dá para ver que ela é maravilhosa. Ela já manja aqui. Que é, eu vou fazer autopromoção? Vou. Mas para quê? Sim. O que eu quero? Eu quero ser promovido, mas promovido para que tipo de cargo? Eu quero ser percebido como referência na minha área? Eu quero que me chamem para dar palestras. Seja a pessoa introvertida ou até mesmo extrovertida, é natural do ser humano querer ficar na panelinha, na bolha, né? A Milena usou o termo silos, né? Quando você citou o seu exemplo de, poxa, um dia eu vou palestrar, hoje já é uma mega palestrante, escreveu um livro, então assim, você foi no evento, você viu, você conversou, estreitou relações com pessoas que já estavam vivendo aquela realidade, para aquela realidade passar a ser uma possibilidade para você. Então acho que, além da empatia, além da escutativa, né, eu acho que a intencionalidade fechou com chave de ouro aí, porque Acho que torna... tirar do confortável. A pessoa sempre busca aquele lugar quentinho, gostoso, confortável, né? Tudo que gera desconforto, ela quer fugir. Não, tem que ser desconfortável mesmo. Não, eu acho, Senão você vai inclusive, ficar e é isso que torna o network mais estratégico, quando você sai dando tiro para tudo quanto é lado. E Exato, daqui sem a pouco propósito. Pra quê? tem né? um network que Não faz não tem sentido. qualidade, né? Não é saudável. E é cansativo. Muito Cansativo. Você fala, mas eu escuto isso de alguns clientes. Eu mando mensagem no LinkedIn, mas eu posto no LinkedIn, mas não acontece o que eu quero. Mas o que você quer? Ok. Às vezes a pessoa não tem essa clareza, às vezes ela tem. Mas aí as ações que ela está tomando, a mensagem que ela mandou no inbox, nesse exemplo que a gente falou de buscar um novo emprego, até dentro da empresa mesmo, né? A gente não queremos estimular que as pessoas saiam das suas empresas, mas eu posso querer ir para uma nova área. E eu viro e falo, oi, tudo bem? Eu queria conhecer mais sobre a área, porque eu considero isso como uma possibilidade num próximo passo de carreira. Mas se eu não construo essa mensagem com intencionalidade, fica algo muito solto. Igual quando eu era recrutadora e recebia mensagens dos candidatos, a pessoa, uma abordagem que eu não recomendo, a pessoa, oi, tudo bem? Tá aqui meu currículo. Pá, joga o anexo, assim. Meu Deus, quem é você? O que você quer? O que está acontecendo? De que vaga você está falando? Né? Claro, no currículo, você abre, lê, você vai entender o que a pessoa busca, ou não, se o currículo não estiver tão bem construído, mas... seria educado e gentil e pensa, vamos trazer para o físico, para facilitar o raciocínio. Ó, será que a minha mensagem é boa ou não? Se fosse presencial, eu encontrei a Milena num café, oi Milena, tudo bem? Tá aqui meu currículo. Seria estranho, não seria ideal eu falar, oi Milena, tudo bem? Meu nome é Valesca, eu sou dessa área, eu estou buscando uma oportunidade na área X, eu vi que vocês têm uma vaga aberta, eu já fiz minha tarefa de casa, já me candidatei lá pelo site, mas eu queria reforçar meu interesse nessa posição. Se eu tiver alguma pergunta em específico da vaga, eu posso já perguntar e dizer, ó, fico à disposição. Então, é uma abordagem pensando que eu quero ser gentil com ela, eu não quero assustar ela. Então, se presencialmente eu faria isso, por que no LinkedIn eu vou assustar as pessoas jogando assim? Perfeito. E até é um link muito forte para essa pergunta, porque a gente sabe que o networking nas redes sociais ganhou uma escala absurda, né? Mas, na sua visão, isso fortaleceu mais as relações
ou as tornaram mais superficiais? Por que eu tô te falando isso? Porque a gente tem muito mais liberdade, a gente que eu falo as pessoas, né? Tem muito mais liberdade de ir num direct, seja no Instagram, seja no LinkedIn. LinkedIn mais profissional, mas isso acontece no Sim. Instagram também, porque o número de perfis profissionais no Instagram também tem crescido bastante, né? Sim. De abordar alguém e às vezes o outro lado interpretar de maneira errada. Será que ficou informal demais? Perdeu um valor? Ficou banalizado? Eu diria que acontece as duas coisas. É igual a internet, eu vou dizer que ela afasta ou aproxima as pessoas? Depende, se eu uso a internet para conversar com alguém que está do outro lado do mundo, ela me aproxima. Mas se ela me afasta de quem está do meu lado na mesa de jantar, a internet não está me ajudando, ela Com está me certeza, atrapalhando. sim. E aí, essa questão das redes é a mesma coisa. Então, eu posso, tomando como exemplo o LinkedIn, mas a gente pode aplicar isso a diversas redes. Eu posso chegar em qualquer pessoa. Antigamente, eu não lembro a referência bibliográfica, mas tem aquele conceito de que você tá, acho que a 5 pessoas de 6 distância. pessoas. 6, de qualquer De qualquer pessoa. pessoa do mundo. E legal, e com a internet isso fica ainda mais rápido, mais prático. Então, assim, eu não preciso ir caminhar perto do bairro de alguém para chegar e por acaso achar a pessoa num café. Não, eu posso chamar ela no LinkedIn, me apresentar e tudo. Então, se a minha abordagem, né, é bacana, eu consigo me conectar. Mas se a minha abordagem é assustadora, a pessoa vai se fechar e falar, eu, hein, quem é você? Igual eu trago esse exemplo no livro também, porque eu acho que, assim, desde que eu comecei a empreender, né, em 2021, eu recebo muitas mensagens de pessoas oferecendo serviços, às vezes uma mentoria para mentores ou alguma coisa, aquelas do tipo, não sei quantos dígitos em não sei quantos dias, fature muito dinheiro. Os gurus da internet. Não é muito a minha abordagem, mas enfim, recebo essas mensagens e imagina uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, então ela tá nos degraus lá da intimidade, ela tá no desconhecido, e ela já me pergunta, temos isso daqui para você, e como tá seu faturamento? Gente, eu nem te conheço, cara. Eu tenho abertura para falar disso com pessoas que trabalham comigo, com colegas de profissão, a gente pode trocar figurinhas. Embora eu seja uma pessoa muito aberta para falar de diversos assuntos, quem é você? Eu não vou te falar essas informações, eu não te conheço. E aí é onde a pessoa, nos degraus, ela quer pular, ela quer queimar a largada. Então, ela está no desconhecido e ela quer ir para a relação de confiança imediatamente. Mas eu preciso primeiro te conhecer, depois eu vou criar afinidade, para depois a gente ter a possibilidade de ter a questão da confiança. Se eu quero queimar a largada, já acabou ali, porque eu me sinto invadida com essa mensagem. Então, eu não... E às vezes eu ainda respondo, obrigada. Esse tema não está no meu radar no momento, mas obrigada e boas vendas. Então, às vezes eu ainda respondo, dependendo. Eu ia te fazer essa pergunta. Os nossos directs às vezes enchem, né? Tem lá 30 fornecedores. Não é só fornecedor, mas muitas vezes fornecedores. Sim. A gente precisa responder todo mundo, mesmo que sejam muito obrigada? Precisar, não. Eu acho que a frase do tem que, eu não gosto muito, porque eu coloco obrigações. Aí você tem que isso, eu tenho que aquilo. Mas não existe uma receita, então eu não quero trazer mais esse peso para ninguém dizendo que tem que nada. Então não tem que nada. É educado responder? Eu recomendo ainda que seja o que eu faço, não quer dizer que precisa ser o caminho. Eu tenho uma mensagem que eu copio e colo para essas situações. Também não vou despender muito tempo numa coisa que é sempre a mesma resposta. Então, quando eu vejo a não ser que a pessoa tenha sido muito desrespeitosa, aí eu não respondo mesmo. Mas se é só, eu penso assim, é uma pessoa que tem um trabalho ou um negócio, e ela está fazendo prospecção, ela quer vender, é chata a abordagem dela? Mas é um ser humano que tem um trabalho. Eu tento, no lado da empatia também, eu não vou ficar brava com a pessoa, a abordagem é ruim, vou dar meu livro para ela, diga que ela compre meu livro. Mas não é, talvez não seja uma má intenção, é só falta de repertório para ela melhorar essa abordagem. Sim. Então, eu não preciso ficar brava com a pessoa, mas eu vou sinalizar que eu não tenho interesse. E nessa prática, que eu tenho já há muitos anos de tentar, candidato que jogava o currículo assim, né? Eu também respondia. E dizia, oi, tudo bem? Então, olha, o canal, né, para se candidatar é esse aqui, no site da empresa. Eu dava algum tipo de retorno. E hoje eu colho frutos disso, porque eu tenho clientes
que me conheceram dizendo, nossa, você uma vez me respondeu no LinkedIn quando eu te mandei meu currículo. Ou, eu te conheci num processo seletivo, você já me entrevistou. Algumas pessoas eu lembro, outras não, mas... então, Legal. eu entendo que nós podemos plantar sementes ali. Não vou dedicar uma super mensagem para a pessoa, mas eu tento ir por esse caminho. Não, eu acho que interessantíssimo. E tem uma outra questão que você acabou de trazer aqui, né? Você inspira essa pessoa a fazer o mesmo quando acontecer com ela, né? Porque ela teve uma experiência positiva, né? Agora, uma outra pergunta que já me perguntaram. CEO de uma empresa. Todos os funcionários, 6.000 funcionários, começam a adicionar ele no LinkedIn. Ele aceita ou ele não aceita? Funcionário da empresa que ele é CEO. Os funcionários da empresa, tá. Eu tentaria entender qual é o objetivo desse profissional na rede. Então, por exemplo, se essa pessoa é CEO da empresa, ele ou ela acaba sendo porta-voz da organização. Seria legal eu conseguir ter uma certa proximidade com essas pessoas. Então, se a rede permitir que caiba, né, porque tem um limite de conexões, é um limite muito alto, mas se isso for possível, eu aceitaria. Porque, aí, claro, eu aceitei a pessoa na minha rede. Dependendo da mensagem que a pessoa me mandar, aí eu vejo como eu conduzo a conversa. Sim. Então, se ela vier, sei lá, me dá um aumento. Eu sei, tô imaginando coisas absurdas. Não tão absurda, mas assim, olha, então, Não é o canal. Não é o Não é o canal, canal. né? Mas eu me lembro que teve uma época que, quando eu trabalhei das empresas por onde eu passei, as principais foram a Tilibra e a Volvo. E eu me lembro que uma vez, na época, acho que era o CEO da Volvo, e ele veio na planta do Brasil, onde eu trabalhava, e teve um evento, e ele foi muito simpático com as pessoas ali, e eu falei, quer saber, vou adicionar ele no LinkedIn. E na época eu pensei, ele nem vai me aceitar, ele me aceitou. E eu mandei uma mensagem ainda mencionando, né, agradecendo por ele ter me aceitado, e mencionando algo do evento que tinha acontecido, que eu tinha achado muito interessante. E ele me respondeu, tipo, ai, que legal, né? A Valesca fazendo network desde sempre. De forma genuína e natural. E eu pensei, gente, a pior coisa que vai acontecer, ele não me aceitar. Não responder, não aceitar. A minha vida não vai desmoronar por isso. Depois que você lida com medo da rejeição, você pode muita coisa. Porque se a pessoa quiser falar comigo, vai ser legal. Se ela não quiser, eu vou entender e tá tudo certo. Sim. Então, eu fiz essa abordagem. Eu não sei se é um profissional que deixa aberto para tudo. Eu nem sei se todo mundo faria isso, porque aí tem que... Enfim, talvez até o limite do idioma também, porque alguém com quem eu iria conversar em inglês, então pessoas que trabalhavam comigo, que não falam inglês, não fariam isso. Então, eu testo e vejo o que rola. Então, se eu fosse CEO de uma empresa, eu aceitaria os meus funcionários no LinkedIn. Outro cenário se, nossa, atingiu o limite de conexões. Aí não é possível. Eu poderia talvez até mencionar isso em algum contexto interno. Sim. Pessoal, eu tenho um limite de conexões no LinkedIn, eu não queria deletar as pessoas que já se conectaram comigo, mas quem quiser conversar comigo pode apertar no seguir, que aí a pessoa consegue seguir, e se quiser me mandar uma mensagem, temos esse canal aberto, só não vou conseguir aceitar como conexão por realmente ter esse limite no número. Então, se a pessoa ela quer reforçar, aí depende da imagem da reputação que ela quer construir. Eu quero me mostrar acessível, mas eu não vou conseguir por esse fator, eu posso explicar isso para as pessoas, se for pertinente. Então, é um caliço. Simpatia. Agora, se a pessoa quer parecer muito distante, aí ela não teria essa abordagem. Por isso, sempre depende do que a pessoa quer E da cultura também, da organização que você... É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Tá gostando desse episódio? Ele tem o apoio da Intralisa, a mais completa plataforma de comunicação interna para sua empresa. Quer agendar uma demonstração? Aproxime o seu celular no QR Code aqui no canto da tela e vem com a gente. Agora, ainda dentro dessa visão mais executiva, né? Se você tivesse que aconselhar um CEO ou um líder muito sênior, qual seria o papel do networking na construção de influência e de tomada de decisão? Eu traria ênfase ao fato de que networking é parte do seu trabalho.
é parte do trabalho de todo mundo, mas especialmente quando a gente vai subindo ali na hierarquia. Sim. Então, a sua agenda de trabalho, ela envolve muito mais reuniões, alinhamentos, o gerente do RH falando com o gerente financeiro, falando com o gerente de TI, Verdade. vocês tendo que entender que os seus respectivos times precisam agir visando atender determinada meta, que é um ponteiro do negócio. Então, todos nós queremos a mesma coisa. E o meu trabalho é dialogar para garantir que tudo esteja Dialogar e alinhado. costurar tudo isso. Costurar é um ótimo verbo, exatamente. Então, se a natureza do trabalho é essa, e você quer esse trabalho, então você precisa dessa habilidade. Se você não tem essa habilidade, ou não quer desenvolver essa habilidade, então não faz sentido você ter esse trabalho. É igual eu falar, eu quero trabalhar no RH, mas eu não quero lidar com pessoas, aí não vai combinar. Então, é intrínseco ao cargo, faz parte do seu trabalho. Não é um diferencial. Isso, cara, é o seu trabalho exatamente esse. Então, eu, com toda gentileza, mostraria que, assim, para estar aqui, essa habilidade é Ela é requisito. requisito. Exato. Muito bom, muito bom. Agora, voltando a falar de empregabilidade, né? O que Uhum. você acha que pesa mais hoje em dia? Currículo ou relacionamento? Eu colocaria em nível de igualdade. Antigamente era só currículo e ninguém olhava relacionamento. Eu colocaria de maneira igual. Porque também, se eu tenho relacionamento, mas eu não tenho currículo, estudos e tudo mais, eu faço o palestrinha que faz uma super propaganda, mas não necessariamente faz uma boa entrega. Então, eu colocaria em nível de igualdade, que é um lugar que eu acho que deveria estar mesmo. Antigamente se desvalorizava o relacionamento, hoje a gente entende que para qualquer cargo é parte do trabalho. Eu saber me relacionar, eu trabalhar em equipe. Um projeto, ele vai fluir quando eu consigo, numa reunião entre nós três, a gente consegue falar qual é o nosso foco hoje. Melhorar a experiência do funcionário. Então, a gente consegue alinhar. Muito bom. Agora, você acha que um network bem feito, ele garante mais uma posição do que um currículo técnico maravilhoso? Incrível. Olha, eu coloco em igualdade, mas eu entendo que é mais fácil, ou mais comum, eu ter várias pessoas com currículo parecido. Então, pensa num curso de graduação. Se 50 pessoas se formaram naquele curso, eu tenho 50 opções de pessoas com aquela graduação. Aí, conforme eu vou me desenvolvendo, eu vou tendo outros elementos no meu currículo e tudo mais. Mas é mais fácil eu te ensinar Power BI, IA, enfim, ferramentas, do que te ensinar se é possível aprender. Estamos falando disso, mas nesse aspecto de alguém me indicar para uma posição, sabe? Network, olha, eu conheço fulano, né? E você está competindo com outra pessoa que tem um currículo maravilhoso. Quem vence? Essa é a pergunta de $1 milhão, que quem está buscando emprego vai falar, atenção, agora ela vai me dizer que o segredo. O segredo. Não tem segredo, mas o que eu gosto de pontuar? Vamos imaginar que eu me mudei para uma nova cidade, eu estou buscando um cabeleireiro. E eu não tenho ideia de onde eu vou. E eu não quero correr o risco de cortar meu cabelo e ficar esquisito. E aí eu pergunto, Nice, seus cabelos são lindos, onde você vai? E você me indica. Aí eu vejo em outra ferramenta de busca, por exemplo, no Google, e eu acho alguém perto da minha casa e que diz, eu fiz tal e tal curso, e um profissional que se descreve muito bem qualificado. E o que você me disse, provavelmente também é bem qualificado, ainda que eu não tenha visto os certificados de cursos dessa pessoa, porque primeiro você me recomenda, e o seu cabelo é bonito, então tem uma evidência, uma prova social de que esse profissional é bom. Então, na nossa decisão do dia a dia, qual que eu escolho? Eu penso que, se minha amiga falou que esse é bom, eu vou nele. A não ser que tenha uma diferença muito discrepante de valores, aí talvez eu repense, não tem outros fatores. Mas nós, na nossa vida, a gente já tem a tendência a tomar decisões colocando um peso na indicação. Aí imagina lá, eu recrutadora, nossa, tô com tanta dificuldade de achar uma pessoa para essa vaga. Eu acho um candidato que tem a parte técnica, mas não tem o inglês. Aí o outro tem inglês, mas não tem outra coisa e tudo mais. Aí vem alguém e me diz, o Joãozinho,
trabalhei com ele em outra empresa, um profissional muito bom. Eu não sei como é que tá o inglês dele, mas ele tem isso, isso e isso, e assim, ó, uma pessoa muito bacana de trabalhar. O que que é muito bacana pode significar muitas coisas na cabeça de Sim, cada sim. pessoa. Mas quando eu faço uma seleção, eu faço teste de perfil, eu faço entrevista, eu faço muitas coisas para tentar entender como aquela pessoa Vale trabalha. a pena conhecer. Então, sim, vale a pena conhecer, porque tem alguém me dizendo antecipadamente que essa pessoa trabalha bem. Uma pessoa confiável, honesta, enfim, profissional. Então, no mínimo, eu vou chamar essa pessoa para uma entrevista. Uhum. Então, se eu chamo aí eu chamei para uma entrevista, e na entrevista essa pessoa se destacou, ótimo. Ótimo. Se na entrevista ela não desempenhou e tem alguém que foi melhor, aí realmente. Assim, Então, a indicação não garante vaga, mas ela te ajuda a chegar perto chegar perto. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, em toda a sua trajetória, né? Qual o padrão de comportamento mais te chama atenção quando o assunto é relacionamento profissional? Olha, eu diria assim que o padrão mais comum é o medo. Medo. O medo. Que curioso Medo do isso. Boa pergunta. Por quê? Eu acho que isso deve vir de questões pessoais também, né? Como seres humanos, eu não sou no trabalho uma pessoa e fora dele eu sou outra. Então, eu vou para o trabalho, para a empresa, com as minhas questões, minhas inseguranças. Sim. Uhum. Então, eu tenho medo de eu buscar me relacionar com alguém e sentir que a pessoa não gostou de mim. Se sentir ridícula numa pergunta, talvez numa abordagem. Eu tô começando, engatinhando na minha autopromoção. Ai, mas acho que eu fui meio palestrinha, exagerei. Tudo bem, na próxima você vai encontrar a dose. E é o medo de errar, é o medo de não ser perfeito no início, é o medo da rejeição que a gente falou no início. Então, eu vejo que nessa questão do se relacionar vem muito medo. Então, com os meus clientes, eu vejo esses relatos dizendo: eu já sei que é importante, mas eu não sei como fazer. Na dúvida, eu não faço, porque eu tenho medo. É. Na dúvida, eu não faço. Eu entendo que aí vem uma outra questão, que é a pessoa buscar algo que reduza esse medo. Não tem um manual? Não tem um passo a passo? Tem uma receita para eu seguir? O livro busca responder essa pergunta, né, de trazer um guia prático, Olha aí. mas enfatizando, então explicando, né, realmente como fazer para reduzir esse medo. Mas mesmo o melhor dos livros sobre o assunto, ele não vai prever que na fila do banheiro a pessoa elogiou o meu cabelo. Então, eu entendo que o medo ele não vai desaparecer porque você tem um guia. Mas você aprende a administrar e pensar: "Tá, eu posso ir inseguro, mas eu não estou sem ferramenta nenhuma aqui. Eu tenho cartas na manga, eu tenho opções para lidar com". Ou seja, se instrumentalize. Ótima expressão. Se instrumentalize para que você tenha opções, para que você tenha recursos. Então não é que você vai conseguir prever todas as conversas, mas você ter recursos. É como se você tivesse algumas muletas, né? Isso. Até que vai chegar um momento que você vai falar: "Gente, eu posso sair correndo". Então, é o furar a bolha, né. Isso, Você vai chegar um momento que você vai se sentir confortável o suficiente para se desafiar em outras coisas novas. exato. Mas tem que Como furar a bolha, é desconfortável e o ser humano tende a se manter no conforto. o cérebro protege. O cérebro É. protege. pra isso. Exato, Sim. quimicamente, Sim. de todas as formas. Ele poupa energia. Total, É. total. Mas é interessante porque a gente está falando aqui, de novo, né, só sobre benefícios que a própria pessoa vai adquirir se ela adotar essa postura, esse desafio, entende? Aqueles com mais facilidades, igual a Milene e você, né, de network, né, de conseguir desenrolar, mas aqueles que nem têm não têm tanta facilidade assim, se com intencionalidade, se propor ao desafio, né? É isso. Pode bater um pouquinho de cabeça no começo, pode patinar um pouquinho, mas depois vai encontrar e a coisa vai fluir de maneira mais natural. Sim. Assim como outros aspectos, por exemplo, a gente fala de cultura organizacional, comunicação interna. Quando eu trabalhei com comunicação interna, eu lembro que teve um evento que era aniversário da empresa. E o debate era sobre. Nós faríamos um almoço no restaurante da empresa, e a ideia era trazer algo de música nesse evento, né, nesse momento ali do almoço. E um dos debates era: ai, mas vamos colocar esse tipo de música aqui que as pessoas gostam mais. Falei: mas será que elas gostam mais?
ou é porque a gente sempre traz o mesmo tipo de música? Hum. E aí, a gente fez um movimento que foi trazer nós tínhamos uma parceria, né, com uma instituição, parceira das indústrias, e nós trouxemos uma pessoa que tocou violino, e só que ela tocava músicas, tipo, trilhas sonoras de filme. Então eram músicas conhecidas, com um instrumento que, na reunião, Não é popular. foi considerado: "Ah, as pessoas não vão gostar". A gente teve feedbacks tão legais, porque nós testamos e ok, se não for legal, no próximo nós vamos usar outro recurso. Mas a gente testar também, então o medo, ele coloca a gente no: "Eu vou fazer igual do ano passado. Ai, mas a gente não A fez zona de assim". conforto, né. Ai, Exato. Então eu deixo de testar coisas novas que podem surpreender pelo medo. Eu deixo de conversar com uma pessoa nova pelo medo. E é muito comum acontecer de uma pessoa me falar assim: "Ai, um dia vamos marcar um café". E eu falo: "Claro, algum desses horários funciona para você?" E manda o link da agenda. Aí a pessoa fica: e agora o que que eu faço? Vai ter que marcar. se a pessoa só jogou no ar, eu não coloco dessa forma. Mas se eu entendi que ela falou: "Não, nossa, eu quero muito, mas me con", tá bom, mas então a gente já marca, porque se ficar: "Não, vamos marcar", não marca. E assim, eu mando, por exemplo, no inbox do LinkedIn, se a pessoa visualizar e não quiser marcar, gente, tá tudo bem. Ou se ela falar: "Ah, essa semana tá corrida, depois eu marco", tá tudo certo, a amizade é a mesma, tá tudo certo. Mas muita gente, a maioria, assim, que eu mando fala: "Que bom que você mandou, porque a gente fala de marcar e nunca marca. Que bom que você puxou, sabe, que você tomou iniciativa". Uma relação sempre tem que ter um que puxa, né. E aí, acho que um recado legal, né, até para quem está acompanhando é: talvez a pessoa com quem você quer conversar, ela tá só esperando você puxar a fila. Olha aí. Manda Né. um convite. E uma coisa que funcionava muito também nesse período que eu morei fora, eu não estava sempre aqui no Brasil. Então eu mandava mensagem para, por exemplo, clientes que moravam naquela cidade por onde eu ia passar e falava: "Oi fulano, tudo bem? Eu vou estar na cidade, estou no Brasil e eu vou estar na cidade do dia tal ao dia tal. Se você quiser e eu vou estar hospedada em tal bairro. Se você quiser marcar um café, me avisa que eu já reservo aqui na agenda pra Olha gente que se encontrar". abordagem legal. A pessoa não é obrigada, ela pode falar que tem outro compromisso. Ela tem Tem escapatória. escapatória. Eu não estou Aham. colocando contra a parede, obrigando a marcar, É. mas eu informo e deixo ela decidir. Eu nem fico pressionando: "E aí, vamos marcar?". Não, eu só mandei, se ela quiser, eu avisei, se ela, putz, quiser eu uso muito essa frase também: "Se você quiser e puder". Porque às vezes a pessoa quer, mas não consegue, ou a pessoa até conseguir, mas não quer, os 2, tá tudo bem. Então, quando eu trago isso, tem gente que eu não consegui encontrar e tem muita gente que eu consegui encontrar, e o mais legal, que assim, eu não precisaria ser apenas no bairro onde eu estava, poderia também me transportar para outros lugares para encontrar essas pessoas. Mas foi muito bacana que teve algumas pessoas que eu sabia que se conheciam e outras que eu achei que deveriam se conhecer. Olha o match weaving. Aí a gente reuniu todo mundo no mesmo horário. Até o próprio lançamento do livro, eu tenho feito cafés lançamento em cidades diferentes. Está sendo muito legal, porque no fim tem pessoas que já se conhecem, tem pessoas que se conheceram ali. Aí a gente tem um grupo no WhatsApp do evento, que depois eu mantenho esse grupo, porque talvez pessoas da região X não tinham conversado, então a gente tem aqui, e é muito legal, no café lançamento de São Paulo, teve uma pessoa que colocou: "Ó, gente, eu estou procurando emprego", aí o outro falou: "Ó, já me manda o currículo". Então, assim, é um exemplo mais explícito, né, de trocar de emprego, mas a gente tem outros cenários de troca. "Ó, alguém conhece uma ferramenta para fazer tal Ô, coisa?". Valesca, que não é à toa que o movimento e o conceito de comunidades tem crescido, né. Ótimo, exatamente. Muito mais eu vejo isso do ponto de vista do marketing e, enfim, eu tento não ficar na minha bolha, então eu vou em eventos, tecnologia, empreendedorismo, RH, marketing, eu vou. Daí é repertório, né. Exato, eu gosto dessa pluralidade. E a gente vê muito essa questão das comunidades em vários, contextos, que é eu achar minha tribo. Tem até aquele livro Tribos, né, então eu achar minha tribo, pessoas com quem eu me identifico. Então, de certa forma, nesse tipo de evento, a pessoa fala: "Nossa", os feedbacks que eu recebo não são de coisas técnicas. "Ai, o evento foi bem organizado", alguma coisa. Foi assim: "Que energia legal, que pessoas bacanas.
Ai, que inspirador. Então, o que marca é o que a pessoa sentiu. Tudo sobre pessoas. Exato. E ela sai de lá pensando: nossa, estou vivenciando o que o livro ensina. E aí ela se sente mais estimulada a colocar em prática. Então a gente Claro. já coloca ali ao vivo. Muito bom, estrategista. Muito bom. Agora, deixa eu ver aqui. Sim. A gente estava falando de empregabilidade, né? E depois a gente falou sobre a importância da construção do network forte. Uhum. Agora, para quem quer começar, né? Qual é o primeiro movimento e o mais inteligente? Uhum. Mas vamos olhar para esse perfil dessa pessoa totalmente introvertida, que acha que não é para ela, que ela não quer fazer isso, que ela já criou um tabu e um mito de que network não é legal, mas ela precisa fazer isso. Eu primeiro olharia para dentro, olha aí, que é a questão do autoconhecimento, então entender, né? Eu sou uma pessoa mais reservada, tudo bem ser dessa forma. O que que eu gostaria de alcançar? Qual que é meu objetivo? Talvez a pessoa até mude o objetivo dela, se ela falar, então ter esse cargo significa fazer isso, não quero mais esse cargo. Tudo bem se for esse caminho também. Mas é entender onde eu tô, onde eu quero chegar e fazer essas reflexões para ter um direcionamento até de carreira e de vida. Então tá, depois que ela fez essas reflexões olhando para dentro e ela entendeu, eu quero muito estar nessa posição aqui na minha carreira ou no meu negócio, se for um empreendedor, e eu entendi que para chegar lá eu preciso fazer isso. Aí eu vou para o passo 2, que é como eu vou então desenvolver essa habilidade. E é buscar repertório, referências, pode ser um curso, uma mentoria, um livro, ou conversar com pessoas que são boas nisso, alguma fonte que da qual você possa beber, para te trazer repertório, porque com o conhecimento que você tem hoje, você ainda não conseguiu desenvolver essa Não habilidade. avançou. Então você fala: "Ah, não, um dia eu faço". Pode ser que pela experiência de vida você aprenda sozinho, mas se você buscar outras referências, isso acontece mais rápido. Então, já que está alinhado com o meu objetivo de carreira, eu preciso aprender isso, então tá, vou buscar repertório, que é buscar técnicas de comunicação, buscar, é que as técnicas elas são assim o detalhe do que a gente operacionaliza depois. Eu preciso pensar, por exemplo, que até que eu trabalho na mentoria, qual é a imagem que eu tenho hoje? Como as pessoas me percebem? Como que você sabe disso? Um dos recursos que a gente pode usar é perguntar para as pessoas. Tipo, que a gente não faz essa pergunta, que a gente tem Não, medo. não faz. Eu não vou perguntar, vai que eu escuto que eu sou chato. Ou então, Então você vai num lugar seguro demais e daí você tem uma imagem meio distorcida. eu vou de usar só para minha mãe, mas ninguém. Nossa. O duro é se a mãe for honesta, né? Aí talvez a pessoa fala, poxa, era melhor não ter perguntado O pra problema é que você vai perguntar pra mãe, a mãe só vai te enxergar a Valesca lá dentro de casa, né? A Valesca amiga, a Valesca profissional. Vamos mostrar de mais Exato. E até na mentoria eu sugiro a gente mesclar pessoas que te conhecem há mais tempo, pessoas que te conhecem há menos tempo, né? Tudo isso influencia. Então, O que você acha, Milena? Que eu sou aí. Ai, meu Deus, não sei, Dani. eu acho que agora você vai ter que perguntar e depois contar pra gente. Eu vou ter que perguntar. Não, Contar pra gente é opcional, mas perguntar você vai. Olha, eu não tenho coragem de perguntar pra você, mas eu vou deixar aqui pra você me mandar no direct. É. Quem for corajoso, quem for audacioso e quiser, mas não vá De mandar anônimo. Anônimo é maravilhoso. Então, assim, entender qual é a imagem que nós transmitimos, porque pode ser que eu olhe e fale, ah, eu já sabia. Ou pode ser que eu fale, nossa, aconteceu comigo. Quando, né, já faz muitos anos, eu fiz um processo, né, de mentoria também, né, de autodesenvolvimento, e eu perguntei para pessoas ao meu redor, e na minha autopercepção, eu era muito assertiva. Olha isso. Só que ninguém concordou comigo. Ninguém. Tinha umas 10 pessoas. Ninguém concordou comigo. Pessoas de trabalho, vida pessoal, ninguém. Eu falei, nossa, então preciso enfrentar isso. Primeiro a gente fica meio triste, mas foi graças a isso que eu falei, tá. Mas tomou impulso pra mudar, né? Eu achei que eu estava abalando, mas eu não estou.
E para o meu objetivo de carreira, eu preciso trabalhar nisso. Então, legal que eu sou comunicativa, muito bom, mas o lado de ser prolixa, tem momentos que cabe, tem momentos que não cabe. Então, se falar você tem 30 minutos para falar do assunto, eu preciso ficar nos 30 minutos. Por diversos motivos, existe esse limite de tempo. Então, eu preciso trabalhar essa habilidade. E foi o que eu fiz nos últimos anos, né? Então, minha tendência é voltar para um lado mais detalhista, mas eu consigo me adaptar, virar a chavinha e falar, tá, agora é o momento de ser mais direta. Então, essa percepção da imagem me ajudou a lapidar. Então, eu entendi meu objetivo de carreira, a imagem que eu tenho hoje, e aí pensar na imagem que eu quero construir. Por exemplo, eu queria ser percebida como uma pessoa que continua com aquelas características de empatia, de ser acolhedora. Eu escuto muito isso. Ah, você é muito didática, você é muito simpática. Eu falo, que bom, eu quero continuar sendo assim. Mas eu também quero ser percebida como alguém que eu sei que eu sou, que tem conhecimento, que eu não sei tudo de tudo, mas naquele assunto eu sei bastante. Que autoridade, né? É autoridade, e não que eu tenho que saber tudo, mas que eu sei o suficiente para poder. Eu falo isso para os perfeccionistas, né, que ficam, ah, mas eu não sei tudo. Tudo bem, gente, mas você sabe o suficiente para compartilhar algo útil com outras pessoas. Essa foi uma barreira que eu enfrentei também na escrita do livro, que eu fiquei, gente, será que alguém vai querer ler? E aí eu tô escutando feedbacks muito positivos, então é muito bacana a gente também entender. Eu sou suficientemente boa para avançar, mesmo que não seja perfeito. Então, eu ir fazendo essa leitura, eu vou pensando, tá, o que que eu quero transmitir então de imagem? Aí eu tenho um gap entre onde eu tô e onde eu quero chegar. Então, qual que é a reputação que eu preciso construir ao longo do tempo, sabendo que isso é uma coisa, né, ao longo do tempo, e com quem, quais são os canais, quem são as pessoas, é muito lá do relações públicas, de si mesmo. Então, como eu e aí eu falei: "Eu sou relações públicas, eu preciso saber fazer isso comigo mesma". Como que eu trabalho a minha Casa não faz milagre. eu falei: "Eu tenho que fazer sim, porque como que eu vou ensinar as pessoas a fazer se eu não fizer, né?". Que é o comum é não fazer mesmo. Então eu preciso entender qual reputação eu quero construir, claro, sempre com base em algo honesto e verdadeiro, mas o que eu quero transmitir. E pensar, que espaços vão me trazer isso? Por exemplo, compartilhando aqui, né, um pouco do meu cenário. Para ser percebida dessa forma, se eu tiver um livro vai ser legal, e eu tenho conteúdo legal para trazer num livro, vou escrever um livro. Eu dar palestras também me ajuda a trazer essa percepção que eu quero, vou fazer isso. Para uma pessoa, por exemplo, que quer ser promovida, eu queria ser percebido como uma pessoa inovadora. Eu estou me envolvendo em algum projeto que tem inovação? Ou eu estou só fazendo o meu trabalho de todos os dias? Talvez se oferecer para estar em um projeto que integra com uma outra área, que envolve algo de inovação, eu começo já a ter o meu nome associado à ideia de inovação. Então, dependendo do que eu quero, eu vou lapidando o que eu vou fazer. O que você vai fazer e quem vai estar com você. Exato. Daí entra o network. Exato. Então, se eu quero muito, um dia, trabalhar na área X, começa participando de projetos que conectem com essa área X. Então, a gente pode pensar numa estratégia que é de carreira, mas também de reputação, que é o networking, né? Uma das formas de a gente fazer isso, que me ajudem a transmitir a imagem que eu quero. Do ponto de vista de pessoa física, a gente Sim, fala muito sim. disso para organização, mas é trazer isso para pessoas. Muito bom. E como que você lida com tudo isso? Porque aqui você deu um exemplo próprio, mostrou de certa forma a receita, e para quem está ouvindo a gente entende que é um processo que começa pelo autoconhecimento, e aí é uma coisa que só de falar essa palavra assusta muitas pessoas, né? Exato. Né? E como que você lida com isso no mundo onde a gente está cada vez mais imediatista, onde a gente acessa a rede social e tem um guru da internet falando que você vai atingir sucesso na sua carreira semana que vem? Eu entendo que o nosso melhor aliado é o senso crítico. Então, se alguém me promete emagrecer muito rápido, sei que hoje eu tenho recursos diversos para isso, mas eu tenho que pelo menos pensar, será? Questionar, né? Se você fizer isso, você vai ver um hack que você vai crescer nas redes sociais. Será? E então, antes, pode ser que seja uma solução muito boa, mas eu tenho que sempre questionar e se não for?
E se depois de analisar eu entender que sim, vai me levar onde eu quero, tudo bem você investir, né, em algo assim, mas é sempre pensar antes. Então até eu, inclusive falando até do processo de venda, que eu acho que entra nessa história dos gurus, até uma das palestras que eu trago é como vender sem soar invasivo. Porque a pessoa do inbox que manda: "Ai, porque você me manda seu faturamento", eu não vou te mandar meu faturamento. E até a pessoa que fica te pressionando e compre, e as últimas vagas, não são as últimas vagas, cara. Para algumas coisas pode ser que seja, mas não, eu não vou falar isso para o meu cliente. Então, eu tento ir por uma abordagem, por exemplo, então quem vem e faz um orçamento comigo, pede uma proposta, eu vou mandar a proposta. A mensagem que eu mando para a pessoa para fazer follow-up "Oi, fulano, tudo bem? Tô passando para saber se esse é um bom momento para retomar nossa conversa. Você ficou com alguma dúvida sobre a proposta?" Então, eu não fico pressionando. Até porque, falando em gafes, eu passei por uma que eu virei para a pessoa e falei: "Oi, tudo bem aí? Vamos fazer, né?" Antes de alterar. Tipo, eu super animada e ela: "Meu pai morreu." Nossa. Eu fiquei, claro, eu falei: "Ai, sinto muito, né?" Eu busquei ser gentil, mas eu pensei: "Gente, a urgência é minha, não dela. A pessoa não tá, com pressa de ver Não é o isso." momento para ela, E eu entender essa questão, será que é o momento? Será que tudo bem? Então conduzir para um caminho que seja mais leve. Então, como eu tenho essa abordagem, quando vem alguém oferecendo coisas milagrosas, eu falo: "Ai gente, não é meu estilo, não é dessa forma que eu abordo e nem que eu gosto de ser nem você abordada." acredita. Eu não acredito. É. Então, quando a recomendação para quem recebe, né, assim, a gente sabe que se constrói ao longo do tempo. E vem alguém com uma promessa de um resultado mais imediato, é questionar. Porque, outro exemplo, no cenário de carreira, a gente tem uma frente que é a recolocação. E aí vem alguém e te diz que te recoloca em X dias. Se essa pessoa dizer: "Olha, em média, nossos clientes costumam se recolocar em tantos dias. Por isso que eu te dou uma estimativa de quando isso pode acontecer com base numa média." Isso é uma informação transparente. Não é promessa, é uma informação, é um Isso, dado. exato. Nesse formato é um dado, mas se eu disser que eu vou te prometer, até tive uma reunião com uma pessoa que queria, né, conhecer o processo, ele me perguntou: "Mas se eu trabalhar aqui o meu currículo, meu LinkedIn, você consegue me garantir pelo menos que eu vou ser chamado para entrevista?" Eu falei: "Não." Tá muito assim hoje. E eu expliquei os motivos, né, eu falei: "Eu não sou a recrutadora do processo. Ainda que eu fosse, talvez eu não poderia também garantir." Porque tem coisa que está fora do controle do método. Exato. Então não é sobre o método de trabalho, é sobre coisas que e aí eu explico, tem coisas que não estão no meu controle nem no seu. Aí eu brinco, sabe aqueles, cartazes que tem em postes que dizem: "Traga o seu amor em 3 dias"? Eu acho que as pessoas estão buscando muito isso, e eu entendo por um lado a ânsia por algo imediato, por quê? A pessoa está desempregada, aí é o financeiro, é o emocional, é uma pressão, 1000 coisas e ela cai nessa. Só que a gente precisa questionar. E o mundo também está levando esse imediatismo. É A verdade. gente fala dos aplicativos de alimentação, de supermercado, de farmácia, de transporte. É tudo no clique, é tudo muito É. rápido. E a gente acaba levando esse conceito para a vida como um todo. E de novo, né, mais uma vez, o nosso cérebro ele busca conforto. Sim, é poupar energia. Ele vai evitar ao máximo a situação de desconforto. Sim. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de todos os pré-requisitos, né, que a gente precisa ter para dar um passo e furar a bolha, Hum. gente, é é desafiador, tá. Vai ser difícil no começo. Eu dou o exemplo de tocar violão. Aham. Quem começa a tocar violão, se não fura a bolha dos 3 meses, para. Porque eles acham que na primeira semana de aula vão começar a tocar uma música. Não, a sua mão direita e a sua mão esquerda e a mão direita não se conversam. Você vai fazer uma nota aqui, a mão direita. Então, se você não furar a bolha dos 3 meses, você não vai continuar fazendo aula de violão e você vai ser um músico frustrado, né? Uhum. Ela espera tocar a música sem ter nem a memória muscular dos movimentos. Não, demora para você furar a bolha. E eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui hoje tem um período, pelo menos eu estou interpretando dessa maneira. Isso mesmo. Tem um período de adaptação, de furar essa bolha para depois se tornar algo natural.
E o seu cérebro vai, o celular não tá aqui, mas ele vai preferir olhar o guru e com aquela promessa tentadora de você acreditar que não, eu não vou me colocar numa situação desconfortável, eu vou seguir o que esse guru tá falando. É, e aí dá para conectar com outro ponto, né, que a gente está falando da sociedade como um todo hoje, desse imediatismo, que entra, por exemplo, a questão que a gente fala da dopamina, tem um livro chamado, né, Nação Sim, Dopamina, se sim, eu não me sim. engano. Do sistema de recompensa do cérebro. Exato. Então, por exemplo, se eu não consigo lidar com o tédio, e aí eu já pego o celular, como é que eu lido com o tédio de esperar eu desenvolver uma habilidade? De esperar que eu tenho que ir para academia para ter resultado, de esperar que reputação não se constrói da noite para o dia. Então, eu não sei lidar nem com o tédio da minha casa, das minhas coisas, aí eu não tenho essa paciência, mas não é o fim do mundo, gente, dá para trabalhar Pra nisso. resolver. Então, por mais que tenha essa correnteza levando para esse lado, a gente resgatar esse exercício é importante. Eu vi, não vou lembrar a referência, mas era um vídeo esses dias de uma mãe compartilhando que ela criou em casa com a filha a rotina de ter 5 minutos de tédio, em que Gente, que fantástico. eu achei incrível e mostra as 2 sentadas assim. Aí ela vai, mexe no cabelo, aí a menina faz assim, fica assim. Ela falou, no início era muito desconfortável para ela e também para a criança, mas elas exercitaram isso e estão todo dia, então tem 5 minutos de fazer nada. Nada, nada, você não pode mexer, né, nem conversar elas não podem, tem que ficar em silêncio. E nesse vídeo ela relata que naquela, não sei se existem outros, mas eu só vi esse, que naquele dia, quando finalizou, ela virou para a filha para fazer tipo assim, né, "Ah, a gente finalizou, né, comemorando". E a filha estava triste. E aí a filha relatou alguma coisa que ela estava sentindo, e aí a mãe acolheu e ela percebeu, e no fim ficou tudo bem, mas ela percebeu que a criança ter parado fez ela perceber: "Tá, ai, não tô legal". E falou pra mãe e a mãe conseguiu conduzir. Acho que foi um momento de redescoberta do eu, Pois sabe? é. E se a gente não tem, a gente não sabe lidar com o tédio, eu não consigo nem identificar o que eu tô sentindo, o que está Exatamente. acontecendo, e aí eu tenho a expectativa de que as coisas vão ser muito rápidas. Então, antigamente, né, aí revela um pouco da idade, mas quando tinha locadoras de filmes, você tinha dias pré-definidos e para você assistir aquele filme. O acesso àquele filme era diferente. Então, a forma como as coisas, aí depois na TV, tá passando aquele horário, é aquele horário. Agora você escolhe o horário, você pausa para ir ao banheiro. Lembra quando você tinha que esperar o intervalo para poder ir ao banheiro? Sim. Então, a sensação de que é tudo no tempo que eu quero, como assim eu tenho que esperar? Não vou esperar. Eu também tenho um pouco dessa característica de impaciência, né, parte de mim e parte do cenário em que a gente está inserido. Sim. E isso vai vir para as relações também. Vai vir pra Que é o que leva, por exemplo, a pessoa a falar assim: "Oi, tudo bem? Já está aqui meu currículo". Espera, Então. eu estou sendo afobada, eu não dei tempo nem para a pessoa me responder se ela ainda trabalha na empresa. E se ela falar: "Ai, eu não estou mais na empresa". Então, como eu estou tão nessa afobação, as relações eu estou atropelando. Ou então você manda mensagem, cada 2 minutos você vai lá checar se a pessoa respondeu. Gente, a gente tem É vídeo. doentio, né? É triste, né, a gente tá nesse cenário, mas a gente precisa se policiar e eu tento exercitar isso. Outra coisa, sabendo desse cenário, né, uma coisa que eu também pratico que pode ser útil, né, para quem está nos assistindo. Por exemplo, eu tive um dia que eu tive muitas reuniões até muito tarde e algumas pessoas estavam sem resposta e eram pessoas novas, perguntando: "Oi, queria saber, né, sobre o processo de mentoria". Eu falei: "Bom", eu já tinha mandado uma mensagem inicial pedindo algumas informações e a pessoa me respondeu e eu pensei: "Nossa, a pessoa confiou para compartilhar um pouco da história dela, tipo, estou frustrado no meu trabalho, né". Eu não quero deixar a pessoa no vácuo, mas eu não tenho tempo para responder agora. Então eu selecionei aquelas pessoas e só escrevi uma mensagem dizendo, "Olá", algo assim, dizendo que: "Ó, eu estive em atendimento até agora, mas eu te retorno até amanhã com a devida atenção". Muito bom. Por quê? Não deixou de responder. Eu sei que a pessoa do outro lado, ela tá ansiosa. Sim. Ela tá pensando: "Será que é golpe? Eu não conheço ela. Ai, meu Deus. Ai, já não quero mais falar com ela. Ai, ela não me respondeu".
Então, eu não sei como tá o estado da outra pessoa, às vezes ela tá passando por algo, então eu tento sempre na comunicação, principalmente no assíncrono, então para quem trabalha remoto, isso é especialmente importante. Estou em reunião, te respondo até o fim do dia. E anota para não deixar de responder a pessoa. Pelo menos, porque eu já sei que tá todo mundo ansioso, então eu acalmo o coração da pessoa, ela vai se sentir respeitada por essa Sem mensagem. dúvida. É. Corretíssimo, muito bom. Valesca, eu acho que já mais de 1 hora que a gente está aqui. Eu nem sei quanto É tempo. bastante. Acho que está caminhando para o final. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem, mais uma, né? Que você deixou tantas mensagens tão maravilhosas aqui. Se tem mais alguma mensagem que você queira deixar, os seus contatos, Aham. mais uma vez a dica do livro. Então fique à vontade. Onde as pessoas te Obrigada. acham? Obrigada. Quero dizer que foi um prazer nossa conversa. É muito bom poder compartilhar sobre um tema que eu acredito, que eu gosto, eu estudo, eu pratico. Então é muito bom poder falar sobre isso. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo possam se inspirar para sempre respeitar o seu próprio perfil, mas se desafiar. Então, acho que a minha principal mensagem é quando o título do livro diz, né, converse com quem você quiser, é no sentido realmente de empoderar e dizer que se isso estiver alinhado com o seu objetivo de carreira, é um projeto que você quer implementar, você tem uma ideia muito legal para trazer para a empresa, converse com as pessoas, talvez outras pessoas estejam só esperando você puxar a fila para esse projeto acontecer. E se essa pessoa não receber da maneira mais positiva, que a gente falou lá da rejeição, tudo bem, faz parte do processo, a gente aprende, você está exercitando. Então, a minha mensagem é o título do livro mesmo. Converse com quem você quiser, busque aliados para realizar os seus sonhos de carreira, seja lá quais eles forem. E muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Aí os meus sites, né? Na verdade, gente, é para continuar a conversa, né? O caminho mais simples é valescapetec.com. Tá. Porque lá tem o link do LinkedIn, que é Valesca Petec, o arroba do Instagram, que também é Valesca Petec, tem o link para comprar o livro, então valescapetec.com/livro, então aqui na câmera, né, valescapetec.com/livro, então é um caminho simples para encontrar, tem a versão digital, versão impressa, Legal. então são os principais canais. Tem meu WhatsApp também, pode mandar mensagem. Muito bom. Muito bom. Te agradeço muito, foi uma honra ter você aqui, né, Dani? Foi Todos nós incrível, agradecemos. todos nós. Obrigada. Acho que fica aqui uma mensagem muito bonita, né, de que fazer networking começa por conhecer você mesmo, entender o que você quer, Uhum. por que você quer, Uhum. quem vai com você, para poder construir relações que fazem sentido para todo mundo, né? Exato. Para você e para o outro. E daí a gente vai na mutualidade, como você bem disse. Perfeito. Muito bom, muito obrigada. E, por favor, ativem o sininho do YouTube e acompanhem o Entralizando. Até mais.